Se o meu forno não está bem aquecido, Patrícia, o que vai acontecer? Vai ficar muito tempo no forno. Esse pão vai ressecar. Olá, sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Eguchi, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga de todas as horas. Aqui no programa na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão na sua vida. No episódio de hoje, nós vamos acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre as diferenças entre massa de pão úmida e massa seca e como cada uma delas influencia no miolo do seu pão. E aí a Patrícia vai me fazer algumas perguntas direcionadas aí pensando o que vocês gostariam de me perguntar, não é, Patrícia? Isso mesmo, para tirar a dúvida que elas têm. Qual é o miolo de pão ideal? O que é miolo ideal é aquele que você realmente deseja. Eu quero comer um pão que ele tenha um gosto inexplicável, que ele seja úmido, né, e que ele não fique esfarelando, certo? Então, esse é o miolo perfeito. Então, você pega um pão e ele tem umidade, ó, tá? Ó. Ele é úmido, ó, ele vai e volta aqui, ó. Você tem umidade. Então, não importa a forma que ele foi feito. Sova, né, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo a umidade? Bom, isso não é cru. Isso é massa úmida, bem assada, mas manteve a umidade. Então, isso é o ideal. Então, é ideal para você aquele que você sente o sabor do pão, você sente a umidade do pão. E o principal, ele não está esfarelando. Primeiro, porque quando ele está esfarelando, você perde boa parte do pão, você não consome. Então, eu falo que isso é ideal, tá? Então, o ideal para mim é aquilo que no meu coração eu desejo, né? Ter um bom pão. Ó, esfarelando o pão é quando você pega, cai um monte. Você pega e vai caindo aquele monte de farelo. Você come metade do pão e metade é farelo. Esse aqui não, esse aqui, ó, são migalhas. Esse aqui não são farelos, tá? São migalhas, ó. Você aperta o pão, ó, tá? Você quebra o pão, ó. Um pão que é seco, se eu quebrasse esse pão, metade cairia aqui, ó. Aqui eu só tenho migalhinha, ó. É migalha, ó. Isso é migalha. Tá? Então, esse é um pão de miolo úmido, perfeito. Tá? E lembrando que esse pão, ele não é sovado, ele é batido, ele é de massa mole. E nem porque ele é de massa mole, eu perdi o sentido do miolo, da umidade, do assamento. Não é isso que muda o pão. O que muda o pão é a técnica de fazer, tá? Todos os pães têm miolo? Nós temos alguns tipos que não tem miolo. Na verdade, eles até tinham miolo, né? Mas durante o assamento, é feito um outro tipo de assamento para formar o oco, né, dentro do pão. São alguns, mas os mais conhecidos é o pão sírio e a crostata, tá? Que não vão ter miolo. A crostata é crocante e ela não tem miolo. E o pão sírio eu posso fazer com miolo e sem miolo, mas o mais original, ele é sem miolo, que ele fica oco, ó. Eu vou até rasgar para vocês verem, ó. Então, na verdade, isso aqui não é um miolo, né? Porque fica um vão aqui, ó. Não é um miolo, ele tá sequinho, ó, tá? Ele faz, mas isso é uma técnica feita para assamento. Só que o pão sírio eu ainda posso fazer com miolos, se eu quiser, dependendo da técnica que eu vou usar. O pão sírio, na hora que você está assando, ele forma um chapéu tão grande que ele fica... Tem horas que ele não fica nem essa partezinha aqui de baixo. Aqui ainda até tem um leve miolinho, né? Mas a maioria deles fica só película mesmo. Então é um pão sem miolo. É um pão para você usar com recheio, né? Quais são os fatores que influenciam no miolo do pão?
Tem vários fatores, né? Desde o início, quando eu começo na fermentação, já faço uma boa fermentação. Eu falo assim, ó, que o que mais influencia no miolo do pão, às vezes você só se preocupa com os ingredientes. Os ingredientes também ajudam, por exemplo, uma gema ajuda a emulsionar, uma boa margarina com 80 de lipídios, mas no caso de pães em que eu tenho que sovar a massa, o que mais influencia no miolo do pão é o desenvolvimento de glúten. E entrando um pouquinho nesse assunto, Patrícia, eu percebi que nós às vezes estamos falando com pessoas que vão fazer o primeiro pão. E elas falam assim, mas que negócio é esse de glúten, né? Elas ficam me perguntando, o glúten contém no trigo, né? Na farinha de trigo, contém no grão do trigo. E à medida em que eu hidrato essa massa, coloquei a farinha e os demais ingredientes, eu hidrato. E trabalhando essa massa, eu vou desenvolver o glúten que já está no trigo, que é o que vem formar a massa, endurecer a massa, né? Formar a massa, unir com todos os ingredientes. É onde eu vejo, quando eu falo assim de cadeia de glúten, véu de massa, é quando eu estico aquela massa e ela tá lisinha. Eu sempre falo, ela parece um chiclete, né? Quando você abre assim. Então muita gente me pergunta, e essa farinha de trigo contém glúten, derivados de trigo contém glúten. Por isso a dificuldade quando eu faço um pão sem glúten de ter um miolo perfeito. Tenho mais dificuldade, né? Porque o glúten me ajuda bastante, o desenvolvimento de glúten me ajuda bastante na parte de miolo. Então, se um pão bem trabalhado e sovado, ele vai te ajudar bem no glúten. E aí você fala pra mim, e um pão que eu faço mole, né? Mas se você fez mole, você também pode bater bem essa massa com uma colher e também você vai desenvolver, porque a farinha vai desenvolver glúten, ela vai estar em contato com a água, ele vai desenvolver, né? Então isso daí é importante. Eu sempre falo que eu acho que o maior segredo de miolo mesmo é o período de sovar a massa. Eu acho que é o mais influente, nós temos outros derivados, tá? Qual é a sua dica para fazer um miolo perfeito? A minha dica para miolo perfeito chama-se paciência, né? Paciência de sovar esse pão. Eu digo sempre, sempre, sempre. Minha avó, minha mãe, eu venho de uma família onde fazem muitos pães, né? Por exemplo, aos domingos elas fazem uma fornada de pão para tomarem café, né? E assim, o segredo é sovar. Eu vejo que as pessoas lá no passado, elas acertavam os pães sem conhecer técnica, né? Por quê? Porque elas sovavam muito a massa, deixavam esse pão crescer no tempo certo, não tinham pressa para fazer esse pão. Essa é a técnica, né? De desenvolver aí o pão perfeito. É sovar. Paciência é uma das grandes. Sove bem sua massa. As pessoas acham que sovar massa é muito difícil, é muito pesado. Não é pesado. Quando você aprende as técnicas adequadas para você sovar os seus pães na mão ou utilizando um equipamento, você desenvolve seu pão, desenvolve o glúten, fica perfeito. Então esse é o segredo, essa é a minha dica. Trabalhe bem a sua massa, lembrando que você já tem lá atrás a separação de ingredientes, tudo certinho, temperatura ambiente, não vai esquecer, né? Quando não sovamos os pães, eles podem ter miolos perfeitos? Se eu utilizar uma massa, ele pode ter um miolo, porque ele vai ter um miolo adequado à sua massa, tá? Eu posso ter um pão, por exemplo, esse aqui é um pão não sovado, ele não é sovado. Mas o que eu fiz? Eu bati no liquidificador, adicionei a farinha e bati bem a farinha. Por isso eu tenho um miolo adequado para o tipo de massa. Ou seja, as massas moles, né? Que muita gente ainda faz. Cuca alemã, por exemplo, é uma massa mole. E ela tem um miolo perfeito. Mas se eu não bater a cuca alemã, eu não vou nem conseguir comer. Porque quando eu morder aqui, eu perco a metade de baixo. Vai estar farelenta, vai estar seca. Tá? Então o segredo é o mesmo. Aqui eu sovo quando a massa pede para sovar. E quando eu vou do liquidificador, eu bato com uma colher. Tá? E outra coisa, alguém me pergunta, eu posso bater massa mole na batedeira? Pode!
sem problema nenhum. O grande segredo é fazer esse desenvolvimento, né? Esse atrito, esse movimento que tem da colher, ele te ajuda a desenvolver o glúten, tá? Então não vai ser o desenvolvimento de glúten que eu preciso, mas também não vai ser um miolo imperfeito, vai ter um miolo mais úmido e ficam muito bons, né? Esses pães de liquidificador. Eu gosto, bem feitos, né? Lembrando que a cuca alemã não é de liquidificador, tá? Ela é batida na batedeira, mas a massa é mole, é um pão característico da região sul, né, Patrícia? Cuca alemã, quem vai ao Rio Grande não come uma cuca, quem vai a Santa Catarina e Paraná, né, não come uma cuca. Eu sou gaúcha, então vivi muitos anos no Rio Grande do Sul, depois me tornei paulista, né? E sou fã de cuca, continuo sendo fã de cuca, né? E cresci vendo a minha avó fazer as cucas, e minha avó fazia miolo perfeito, Patrícia, olha, que coisa incrível, né? E hoje eu fico pensando que ela não sabia da técnica e ela fazia o miolo perfeito porque ela pegava uma bacia e ela batia aquele monte de cuca, né? Porque é muito típico de Natal. No Rio Grande do Sul você comer cuca com sagu com vinho, né? Então, assim, aos gaúchos paranaenses aí, Santa Catarina, que fazem, tem esse costume ainda, né? Sabem bem do que você tá falando. Sabem bem do que eu tô falando. Eles sabem que uma boa cuca e um sagu com vinho, né? Então é muito bom. E é isso, e elas faziam o miolo perfeito porque elas batiam mesmo essa massa. Eu lembro da minha avó deixando essa massa crescer, ficava quase o dia fazendo cuca, né? E minha avó falava que aquela farofa da cuca chamava carolo. Eu não sei nem por que ela chamava de carolo, mas era um nome tão estranho. Mas a massa dela hoje, quando eu faço os meus pães usando técnica, eu digo, meu Deus, a minha avó sabia fazer pães, tinha técnica e não tinha conhecimento, né? Era a intuição. Eu sempre digo assim, Patrícia, que hoje o que nós sabemos veio do passado. Nós só aperfeiçoamos, melhoramos. Hoje eu conheço técnicas, por exemplo, coisas que ela fazia, hoje eu não faço, né? Que é colocar água morna no pão, que eu fui aprendendo com o tempo. Então tudo isso que eu estou passando para as minhas amigas, eu venho de uma família de panificação artesanal, tá? E eu segui, espero que as minhas netas também sigam essa carreira, né? É até saudoso essas coisas de você lembrar, né? Cuca nunca vai sair do cardápio de pães, cuca não. E os paulistas amam cuca alemã, né? Roseni, como saber se o miolo dos pães está perfeito ou quebradiço? Muito simples, não tem. Eu vou agora até cortar um pão que foi sovado e mostrar para vocês um pão de torresmo. É muito simples ver o miolo perfeito, né? Que ele tá úmido, mas ele tem fio, é importante o fio, tá? Fio da massa, que é o véu da massa que você viu. É o mesmo véuzinho que você viu aqui, você viu no fio. E uma coisa que eu fico feliz, que eu também recebo muitas amigas dizendo assim, ai, meu pão tem o miolo que você falou. Olha que felicidade a minha, né? Elas já sabem fazer e estão nos acompanhando, né? Tá sendo para mim uma alegria muito grande fazer essa parte online, que eu consigo atingir pessoas de tão longe, né? Umas que estavam saudosas, que me conhecem de cursos lá de muitos anos, e essas pessoas mandam para mim o miolo dos pães, né? Eu vejo umas regiões aí que fazem pães lindos demais. E elas já fazem o miolo perfeito e estão melhorando aí com as nossas dicas, né? E mandando também para nós dicas, Patrícia. Às vezes, né, falando do fermento de litro, elas estão interagindo umas com as outras nos textos, né? E eu estou muito feliz. Uma responde para a outra. Ah, ela ajuda a outra. E isso é muito bom, muito feliz, muito gratificante. Eu não esperava que, assim, de me doar nesse conhecimento que eu tenho, de que seria tão gratificante, né? Eu imaginei que meu conhecimento poderia ficar guardado e aí num convite eu resolvi entrar no mundo online, né? E estou muito feliz com as minhas amigas que já fazem pão de miolo perfeito. Esse aqui é um pão, né, que a gente fez para tomar café, né, Patrícia? A Patrícia passa bem aqui comigo, viu? Com certeza. Ela não passa mal, não. Olha, é um pãozinho de torresmo.
Olha a massa, ó. Ó, sempre a umidade da massa, ó. Tá vendo? Vocês vejam que a umidade, ó, eu aperto, mas não é o cru. O cru, ele não volta, tá? O cru não volta. O cru fica cru. Cru, eu digo, é como modelar a dentadura. Certo? Você mordeu, fica a marca certinha. Aqui não, aqui você mordeu o pão, dissolve na boca. Olha aqui, ó. Ó o pão. Olha os fios aqui, ó. Eu sei que vocês vão ficar com vontade de comer, mas esse é nosso. Ó, tá vendo? Esses fios que você vê, ó, não estão esfarelando, Patrícia, você vê, ó? Tem nada esfarelando aqui, ó. É os fios, ó. Tá? Que eu tiro da massa. Isso é de um miolo perfeito. Para tentar vocês mais um pouco, eu vou pegar um pão sovado. Para mostrar um miolo super perfeito. O pão sovado é um dos mais cobiçados, né? Só para vocês verem como a gente passa bem aqui. Ó, eu vou quebrar. Na Itália, é chique quebrar pão, sabia, Patrícia? Não. É, aí aqui, se a gente quebra com a mão, diz que tem falta de educação, né? Mas não é. Olha aqui. Deixa eu só tirar aqui. Nós só estamos quebrando aqui com mesa higienizada, tá? E depois somos nós mesmas que vamos comer, tá bom? Para consumo próprio. Consumo próprio. Aqui não tem nada... Para venda. Para venda. Olha só o sovado, ó. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha aí, Patrícia. Ó, é um outro tipo de miolo, ó. Massa doce. Vocês não têm ideia de como tá gostoso esse pão. Muito gostoso. Ó, é um outro tipo de miolo, ó. Tá vendo? Ele é úmido e volta, ó. Tá assado, tá? E ele não tem tantos fios como o pão de torresmo. Primeiro que o torresmo é feito só com banha, mesmo assim ele tem fio, tá? Tenha certeza que é maravilhoso esse pão. Então essas são as explicações a respeito de miolo, né? Eu sei que vocês vão querer saber desses pães, em breve vocês terão eles aí no nosso cardápio de pães, né? Hoje é uma conversa bem informal, né, Patrícia? Nós estamos dando informações para nossa amiga e contando história hoje aqui. Sim. E como é a textura do miolo quebradiço? A textura do miolo quebradiço, você, quando corta o pão, você tem um pão de forma, um pão sovado, que não foi bem trabalhado. Quando você corta o pão, a parte de baixo se separa, no meio separa, esfarela todinho. Sabe, aquela parte de baixo, você consegue salvar só a partezinha às vezes de cima, entendeu? Isso você já deve ter visto, Patrícia, isso, porque você corta um pão e aquela metade cai toda aquela parte de baixo, fica só uma partezinha, você tem que estar comendo dividido. Quebra, né? Quebra. Você pega assim, vai se desfazendo. Se desfaz, fica tudo sobre a mesa, por exemplo, você tem que pôr um prato, porque senão vira... E isso acontece às vezes até com alguns pães industrializados, viu? Que alguma coisa deu errado lá e ele vem desfarelando. E assim, ele é seco. Ele já é seco. Você vai comer o pão, você sente que o pão tá seco, né? Que você precisa tomar um bom café ou um chá para que diluir esse pão. Mas é muito, muito fácil. Você não tira a fatia inteira como eu tirei aqui. Não tira. Ela corta no meio assim. E fica geralmente um buraco e separa. Aí é farelento, é bem esfarelento. Esse é um pão muito comum. Bom, esfarelar o pão, umas migalhinhas não é miolo imperfeito, tá? É esfarelar um pouquinho. O miolo imperfeito, ele separa, ele é farelento total. Chega a ter um buraco às vezes no meio do pão. Quando você corta, aquele pão já tá seco. Olha, eu vou falar para vocês bem assim, pão seco não é apetitoso. O miolo, o pão de perfeito, ele é apetitoso. Ó, você olha aqui para essa massa, ó. Tá? Você olha para ela tá compacta. Então você olha e você tem vontade de comer. Agora você já olha um pão que tá seco, você já não tem vontade de comer. Não adianta. Um dos atrativos do pão perfeito é a vontade. Eu olho, ele tem cor, ele tem fatia completa. Eu vou dar só um exemplo. Se ele fosse imperfeito, se o miolo fosse, eu cortaria aqui, ó,
Até aqui. Quando chegasse aqui, essa parte de baixo esfarela todinha, ela cai todinha, não fica junto. Você só consegue comer a de cima. Isso é um pão seco, tá? Eu posso cortar 10 pães aqui, eles vão ter o mesmo sentido. Foram feitos pelas mesmas mãos, foram feitos pelas mesmas técnicas. Não existe mão ruim para pão. Isso eu digo em todas as minhas aulas. Existe falta de técnica, conhecimento. A partir do momento que você me conhece as minhas técnicas, que são muito simples, direcionada para quem nunca fez um pão, direcionada para quem já sabe fazer pães, como dicas, direcionada até para padaria, porque já dou muita assistência em padaria. E depois desse momento muda a sua história, porque você começa a fazer pães com simplicidade e técnica. E a técnica te conduz ao mesmo resultado sempre, tá? Isso é fato. Se eu tenho uma técnica, eu nunca mais vou errar. É como se eu tivesse um mapa e eu vou seguir esse mapa e os meus pães vão sair. Eu tenho a receita é meu mapa. Acabou. Entendeu? Por que as massas ficam secas? Não, elas podem ficar secas por vários motivos, Patrícia. Primeiro, ela pode ficar seca porque ela não está balanceada lá. Ela não tem uma gordura adequada. Mas eu vou até falar do fator principal de massa seca. É excesso de farinha. Se você não tem uma técnica, você vai voltar lá que as pessoas colocavam farinha até soltar das mãos. E iam colocando farinha sem se preocupar com o desenvolvimento de glúten. Então, assim, o excesso de farinha é o maior vilão de pão seco. Outro vilão é o forno. Né? Qual é a vantagem de fazer um pão com miolo úmido? A vantagem de fazer um pão com miolo úmido, a maior vantagem de um pão com miolo úmido é o sabor, né? O fator de comer um pão com miolo úmido, você consome muito mais. Mas não é só isso, um miolo úmido e bem assado, eu vou ter um tempo aí, um pão mais macio por mais tempo. Tá? Isso é muito importante. Porque se eu já faço ele seco hoje, quando for amanhã ele vai estar o quê? Super seco. Não é? Então, se hoje ele está úmido, olha, ontem nós fizemos esses pães, né, Patrícia? E hoje ele está como se tivesse ontem, úmido. Então, assim, imagina o pão seco se nós íamos querer comer hoje. Não ia. O pão seco ele vai estar cada dia mais seco, vai estar cada dia mais ruim. Pão seco é para comer na hora. Tirou do forno e come. Né? Esse aqui não. Esse aqui é um pão que eu como hoje, como amanhã, certo? Daqui uns 4, 5 dias eu como. Essa é a grande vantagem de eu fazer um pão bem assado, miolo úmido e bem assado. Quais os ingredientes são responsáveis pela umidade da massa? Nós temos na umidade da massa, nós temos a hidratação de massa, né? A média que eu hidrato a massa é 50% do valor, 50, 55, normalmente a maioria das minhas hidratações são 50, 55% eu preciso de hidratação. E aí, assim, eu vou perguntar, algumas pessoas falam, meu leite é melhor, a água é melhor, né? Eu falo, você trabalhando bem essa massa, o que vai acontecer? O leite enriquece mais seu pão, ele tem mais gordura, ele tem uma tendência de ficar mais tempo, mais macio. Isso é uma tendência. E as gorduras que eu uso também, as massas se tornam mais úmidas, margarina, manteiga, né? O óleo, ele tem uma tendência de deixar a massa bem assim, com uma durabilidade boa, bem molhadinha. Eu sei se você já fez aqueles pães de liquidificador com óleo, eles duram bem, né, Patrícia? Massas de salgados, eu uso muito óleo. Então eles duram bem, só que ele não forma esse miolo tão liso aqui, ó. Tá? O óleo não forma isso, ele vai deixar mais buraquinhos, né? E as gorduras têm influência, as gemas também ajudam bastante, né? Nessa parte, mas o maior segredo é não ter o excesso aí de farinha, né? Não pode se exceder na farinha e cuidado de forno, isso é o principal, né? Às vezes uma pessoa faz um pão só com água, fermento, sal e açúcar e farinha, e esse pão é maravilhoso, porque ela trabalhou bem o pão, manteve a umidade do pão.
Então esse é o segredinho. Quais são as técnicas utilizadas para fazer um miolo perfeito e massas úmidas? Então tá. As técnicas que eu vou utilizar pode ser manual, tá? Eu posso sovar meu pão manual, tendo a receita já adequada, eu posso sovar manualmente. Ninguém pense que pão bem sovado é só na batedeira. Você pode fazer, aliás, você deve fazer o seu primeiro pão na mão, para você sentir a massa, para depois você ensinar a batedeira. Porque eu sempre falo, faça primeiro o seu pão na mão, o primeiro, e o segundo ensine a batedeira a fazer para você. Ajude ela, né? Oriente. Então, assim, o segredo está em equilíbrio de ingredientes que eu separei, né? Que vocês já têm algumas receitas minhas, e o equilíbrio dos ingredientes e o trabalhar desta massa, sem excesso de farinha. Eu vou falar desta tecla direto, tá? Sem excesso de farinha. Outra coisa que também influencia muito pão, errar em pão, é que às vezes a pessoa, quando vai modelar o pão, ela não colocou excesso na massa, mas aí ela joga na bancada para trabalhar. E aquela farinha nem foi trabalhada e ela vai lá, resseca a massa, ainda tem possibilidade desse pão, por ser um miolo úmido, mofar mais fácil, né? Então, mas miolo úmido vem do segredo do desenvolvimento da receita. Eu vou continuar dizendo, trabalhe bem seu pão, trabalhe bem sua massa e de boa qualidade de ingredientes, você vai ter pão de miolo perfeito e úmido. Não é só cortar aí a fatiazinha sair inteira e o fiozinho aparecer. Ele tem que ter as três coisas, tá? A fatia sair inteira, o fio, se ele é sovado, e umidade. Tá? Nesse caso do mole, do pão de massa mole, não, ele vai ter a umidade, né? E não vai esfarelar com facilidade. Então essas são umas dicas para vocês. Como manter a massa úmida sem deixá-la crua? Primeiro eu preciso assim, é um fato bem importante. Eu pré-aqueci o forno, certo? Meu pão já cresceu o dobro, já tá prontinho. E aí eu tenho que saber os tempos de cada pão. E aí eu vou colocar no tempo certo de cada, por exemplo, com bolinhas. Então, se eu vou assar pães de bolinhas, eu asso eles todos juntos, depois separo os pães maiores para assar separadamente. Então, o pão, primeiro eu sempre falo, primeiro passo que vai haver no pão, o cozimento, ele já está crescido, ele vai cozinhar. E o último passo, que é o quê? Corar. E o corar indica para você que o pão está assado. Mas, às vezes, se o forno aquecer um pouquinho, você resolveu pincelar e esse pão vai estar corado e não vai estar assado. Então, às vezes, eu até ensino um segredinho: cobre lá com alumínio, baixa lá um pouquinho o forno e deixa o tempo que é preciso no pão, né, para você assar. E você, se o pão for inteiro, sempre bata atrás, ouça o som de oco para você ver se o seu pão tá assado. Ó, uma das indicações, né, de que o pão tá assado também é que ele exala um cheiro formidável pela casa, cheiro de pão assando. Eu falo que é uma padaria, né? O cheiro de uma padaria, que você passa perto de uma padaria, não tem cheiro de pão, Patrícia? E assim, ó, aqui no nosso estúdio, quando nós estamos assando, exala aquele cheiro assim que nós ficamos maravilhados. Então, o cheiro exalando de pão assado é muito forte. Você pode ver que nos primeiros minutos ele não exala o cheiro, mas depois, quando ele está se aproximando da finalização, e é impressionante, isso é um mistério isso, né? Mas é um grande sinal de que o meu pão está assado. Eu tenho certeza que quem faz pães tem esse mesmo sentido, de sentir aquele cheiro precioso, né? E aí as famílias falam: meu Deus, está assando esse pão maravilhoso, né? E esse é um dos segredos de pão bem assado, né? E aí assim, ele vai estar assado, mas a umidade interna manteve, tá, Patrícia? Porque eu já cozinhei, ele já cozinhou por dentro, ele mantém a umidade interna, ele não tá cru. Quando ele tá cru, Patrícia, é muito claro, ele abaixa, o pão sai do forno, murcha todinho, abaixa. Tá? Quando ele não tá assado perfeito, ele não tem estrutura. O que vai acontecer? A parte de cima
ela vai estar só corada. E o meio vai estar cru. E o de baixo vai estar assado. Então, o que vai acontecer? Eles vão comprimir. O de cima vai descer até o... vai querer encostar com o de baixo. Porque no meio tá cru. É muito claro. Tirou, ele abaixa de vez. Tá? Tirou do forno. É um dos sinais de pão mal assado. Isso é uma pergunta contínua, viu? Tá? Qual é o tempo ideal de assamento? De acordo com o tamanho dos pães que eu tenho, né? Com a bandeja de pães que eu tenho. Eu gosto de assar os pequenos separados, só se eu não tiver jeito, né? Então, prefiro guardar os grandes, esperar os grandes. Mas vamos lá, que seja um pão de 300 gramas, pode assar um pão de forma aí, uns 25 ou 30 minutos, né? E vai depender de fornos, tá? Por exemplo, a gente tem a diferença de fornos a gás e fornos elétricos, né? Eu sempre falo, o forno elétrico assa rápido, cozinha bem o pão, mas você tem cuidado para ele não queimar seu pão em cima se você ligar dourador, né? E o forno elétrico não deixa brilho, tá? O pão não fica brilhante quando ele assa no elétrico. A gente tem um caso típico aqui. A gente tem o sovado que brilha mais, que foi assado no a gás, e a bisnaguinha que assou rapidamente e ficou opaca, mesmo pincelada, porque ela assou no elétrico. É muito claro isso. E só que o cozimento interno de forno elétrico é maravilhoso. Forno elétrico mantém maior a umidade do pão, tá? Sempre. Isso é fator. Só que se você gosta de pães brilhantes, você tem que assar no a gás. O assamento pode ressecar a massa? Pode ressecar a massa. O mau assamento. E não adianta você querer colocar água no forno, viu? Não coloque água no forno. Porque o que acontece? Você vai colocar água no forno pensando que vai molhar o pão. Não vai molhar o pão. O assunto é interno, gente. É interno. Porque no pão francês, por que eles jogam vapor? Porque eles querem o quê? Externo. É casca. Eles vão mexer com casca. Essa história de que água no forno umedece pão não é nada disso, tá? Vapor pro forno é pra fazer casquinha quebradinha, carquelado, né? Então, assim, o pão tem que estar perfeita a massa, o forno pré-aquecido, um forno bem pré-aquecido, ele não vai fazer seu pão ficar muito tempo no forno e ressecar essa massa. Então esse é o segredo. Não adianta você colocar forma e nada que não muda a história, porque é interno. Não adianta mesmo, sabe? É. Várias vezes eu já comprei pão francês e era super seco, ele é assado no vapor, mas então, ele é super seco. Super seco interno, não é isso? Porque o vapor é só para casquinha, entendeu? Não adianta, isso aí é estragar a assadeira, tá? Agora, se for para pão francês, a gente tem uns recursos, mas é para casca, para quebrar casquinha, não para deixar miolo úmido, não. Miolo úmido vem do início lá da massa, ó, até o assamento. Tá? O tipo de forno pode influenciar na textura dos miolos dos pães? É o que eu falei, o elétrico pode me dar um excelente miolo e não dá brilho, né? E o outro pode me dar um miolo um pouquinho mais seco, pode levar um pouquinho mais de tempo, mas em compensação meu pão brilha. Mas ambos bem cuidados, trabalho meio. Eu trabalho com qualquer um dos dois, não tem problema não. E não são, e vou falar mais para vocês, não trabalho com fornos potentes, não, fornos comuns. Eu só me detenho a cuidado do aquecimento, dessas coisas. Até a Patrícia que me acompanha, ela sabe disso, né? Ela sabe que a primeira coisa que eu faço aqui é me preocupar na minha chegada com os fornos. Eu me preocupo antes de eu fazer massa, eu quero saber se o forno está funcionando, como está o termostato. Eu verifico. Primeira coisa que eu penso é no forno, porque o forno vai ser a última etapa dos pães, não vou poder retroceder. Numa massa, por exemplo, pode pôr tudo a perder. Então, assim, numa massa eu ainda esqueci o açúcar, eu posso de repente voltar a ela, não é o correto, mas eu dou um jeito. Mas no forno, eu tirar um pão para dizer, não, agora eu vou fazer ele úmido, não tem mais volta, acabou. É o processo final, tá? A validade dos pães pode estar relacionada com o tipo de miolo? A validade, sim, ela vai estar relacionada, não é bem o tipo de miolo. Porque, por exemplo, se eu tenho um miolo que ele está cru,
Ele não é úmido, ele tá cru. Porque o úmido bem assado, sem problema, não vai ter problema de validade. Mas o úmido cru, o que vai acontecer? Vai azedar, Patrícia. Você já comeu pão azedo, é muito ruim. Ele tem cheiro de azedo, Então vai afetar. E aí, se eu assei demais também, ainda fiz a massa errada, eu vou ter o quê? O seco. Entendeu? Pão seco. Quem que quer comer pão seco? A maior reclamação que vem para minha mão é pão seco. Ninguém quer comer pão seco. Pão seco você come torradinha, né? Que é melhor. Fica mais fácil. Ninguém quer. Então esse é o segredo, é o cru e o seco. Lógico que vai interferir na validade. Se eu já embalar um pão que no primeiro dia tá seco, você imagina ele no segundo, no terceiro, você acha que alguém vai voltar a comprar esse pão seu? Nunca mais. Aí eu embalo o pãozinho lá murchinho, porque ele já deu uma murchadinha e ele tá com miolo cru, a pessoa a aparência já vai ser tudo, já não vai gostar. E quando ela cortar e tiver aquele cheiro de azedo lá do cru, se não tiver mofo já quando entregar. Então esses são as duas partes que afetam o miolo. Mas eu acredito hoje que tem pouca gente fazendo pão cru. Murchando tem bastante, Patrícia, que eu recebo bastante, né, murchando. Às vezes até a gente aqui na correria quer trocar os pães de fornos, né? E uma tá com pressa, quer fotografar e tal, e às vezes a gente fica aí, nós ficamos negociando aqui no estúdio, não vamos tirar esse, não vamos tirar isso. Acontece às vezes, né, que nós estamos com pressa de trocar os pães, porque tem muitos pães para assar, tá na geladeira uma fila já esperando. Então aí a gente mesmo fala, ó, tá vendo? Não cuidou, né, colocou de mau jeito no forno, não assou. Então tem que ter, ó, paciência para fazer pães, né? Não tem escolha. Para miolo perfeito. E foi um tema bem assim apreciado, né? Eu vi muita gente contente que já fazia o miolo perfeito. Eu não vou citar nomes, né? Mas eu tô acompanhando os pães de vocês aí, ó. Tô apaixonada. Tem uma pessoa na região sul que eu amo os pães. Ela sabe de quem eu tô falando, entendeu? Em São Paulo eu tenho uma outra. Patrícia, eu tenho uma aluna em São Paulo. Foi minha aluna de muito tempo. E ela faz uma broa de milho melhor que a minha. Meu Deus, ela me deu de presente esse dia. O miolo dela é pra lá de perfeito, tá? É miolo perfeitíssimo. E ela me deu de presente 2 broas esses dias. E eu cheguei em casa com minhas broas e todo mundo pensou que era eu que tinha feito, Patrícia. E aí eu falei assim, tá vendo como é bom quando o aluno supera o mestre? Nossa, o cheiro da broa, tudo era maravilhoso. E ela fez curso comigo muito tempo e hoje eu ganhei. A retribuição que ela me deu foi me dar essas 2 broas, né? E foi uma disputa na minha casa, porque todo mundo falou, não, mas foi você que fez. Eu falei, não foi eu que fiz, não. Eu ganhei de presente. Eu tava com um grande desejo na correria de dar aulas, eu não conseguia fazer uma broa. E eu falei pra ela, e ela me levou de presente. No estado de São Paulo, uma. E eu vejo uma em Santa Catarina também, que eu tô assim, apaixonada pelos pães dela. Então, tem aí, né, que não é só conversa, tem prática. Quem tem feito as nossas aulas online, Patrícia, tem feito cada miolo perfeito na nossa comunidade lá, ó, que... E elas estão engrenadas na lua de mel lá, com os miolinhos perfeitinhos a lua de mel, viu? Então, tá dando resultado o nosso bate-papo com elas, né? E diz pra mim, como é o miolo do pão recheado? Não, o miolo, quem é o miolo do pão recheado? O miolo do pão recheado é o recheio, não é? Porque assim, ele vai ocupar o papel de miolo, né? Do pão... O pão recheado. Então, na verdade, ele vai ter 2 partes, né? Que é um leve miolo na parte de cima e na parte de baixo. Mas ele também deverá estar bem assado, tá? Ele também vai... esse miolo de pães recheados, ele vai sempre se manter úmido. Porque ele vai ter a umidade do recheio, mas ele precisa estar assado. É outro caso de abaixamento muito grande. Tá? Então, isso abaixa bastante o pão. Mas do pão recheado, a gente até considera... mais comum ele abaixar um pouco, não seria o ideal, mas devido às vezes mas é pelo enrolar. Mas o miolinho dele é embaixo, em cima, e o miolo mesmo central dele é o recheio, tá? Isso é o miolo do pão recheado. O recheio pode alterar o miolo? Pode alterar sim, porque
Vamos supor, eu coloco um recheio lá vazando muito líquido, eu coloquei muito tomate, não apertei esse tomate, ele vai fazer o quê? Vai ficar aquela massa crua, né? Em contato com aquele recheio, porque a água vai invadir a massa. Então, assim, use recheios cremosos, mas não líquidos, né? Muita gente pica o tomate, esquece de apertar. Ou então, o que eu faço? Às vezes eu pego o tomate, eu tempero ele, aperto e depois eu coloco junto com presunto e queijo. Isso é uma coisa que a pessoa esquece. E esse líquido, não sei se você já comeu, Patrícia. Às vezes você come e tá cru, porque aquela umidade do recheio, ela não deixa assar a massa, principalmente na parte de baixo. Né? Aí a gente fala assim, que isso não é miolo imperfeito, isso é cru mesmo, chamado cru. Mas ela não vai conseguir corrigir isso porque ela está usando um recheio muito líquido. Né? Engrosse seu recheio, depois vocês estarão aprendendo a fazer vários recheios com a gente, tá bom? E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu, meu time, vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!